Hoje vamos falar sobre câncer e envelhecimento. Por que tem aumentado tanto os casos de câncer na população brasileira? Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, nos últimos anos houve aumento de mais de 600 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. E isso se deve ao próprio desenvolvimento do país. Quanto mais a população se desenvolve, mais cresce a expectativa de vida, aumentando o número de casos de câncer associados ao envelhecimento, ao estilo de vida urbana e à industrialização. Nas mulheres, os tipos mais comuns de câncer são o câncer de pele, do tipo não melanoma, o câncer de mama, o câncer de intestino e o câncer de colo uterino. E afinal, o que é e o que causa o câncer? O câncer é uma alteração no DNA das células que passam a crescer de forma rápida e desordenada, invadindo os tecidos próximos e também podendo acometer os órgãos à distância. E não tem uma única causa, há diversas causas de câncer, podendo ser causas externas, presentes no meio ambiente, e as causas internas, como as alterações hormonais, imunológicas e as mutações genéticas. Mas é importante dizer que entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem e os hábitos de vida, como o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, a alimentação inadequada rica em gorduras e os alimentos ultraprocessados, podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. Os fatores de risco ambientais alteram a estrutura genética, o DNA, das células. Por outro lado, os casos de câncer que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos são mais raros e correspondem a menos de 20%. O que acontece é que existem alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos ambientais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fuma, que pode desenvolver um câncer de pulmão, e outra pessoa exposta ao mesmo carcinógeno, que no caso seria o tabaco, e que não desenvolve o câncer de pulmão. Então tem o fator ambiental, porém um tem mais suscetibilidade por conta do fator genético. O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células, que as tornam mais vulneráveis ao processo cancerígeno. E isso somado ao fato das células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para câncer. Explica em parte o porquê de câncer ser mais frequente nessa fase da vida. E quais são os cuidados que devemos ter para a prevenção de câncer conforme envelhecemos? Não fume. Essa é a regra mais importante para prevenir o câncer, principalmente o de pulmão, de cavidade oral, laringe, faringe e esôfago. Tenha uma alimentação saudável, ter uma ingesta de alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões, leguminosas, e evitar os alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para o consumo ou prontos para aquecer. As carnes processadas, como presunto, salsicha, linguiça, o bacon, salame, mortadela, também podem aumentar a chance de desenvolver câncer. Os conservantes, como os nitritos, nitratos, podem também aumentar o risco de câncer, principalmente o câncer de intestino. Pratique atividade física. Escolha a modalidade que mais te agrade, seja caminhada, ginástica, natação. O importante é começar e incluir a atividade física na rotina do seu dia a dia. Mantenha o peso adequado. Manter um peso saudável ao longo da vida é uma das formas mais importantes de se proteger contra o câncer. Segundo dados do INCA, a obesidade está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 11 dos 19 tipos mais frequentes de câncer na população brasileira. Evite a ingesta de bebidas alcoólicas. O consumo de álcool em qualquer quantidade ou tipo contribui também para o desenvolvimento de câncer. Evite a exposição ao sol entre 10 e 16 horas. Use proteção adequada, como chapéu, protetor solar, inclusive labial. Por fim, sabendo que com o envelhecimento teremos mais risco para o desenvolvimento de câncer, temos que nos cuidar e realizar a prevenção primária, a fim de evitar de ter a doença. E mediante um diagnóstico, é fundamental iniciar o tratamento o mais precoce possível.